pessoal do Versos e Prosas. Aqui quem fala é Vermelho, do 14 Vias. Nós vamos bater um papo hoje sobre nosso querido Milton Nascimento, o Bituca. O Milton é relacionado basicamente ao Clube da Esquina, né? Esse movimento mineiro aqui tão expressivo, conhecido no Brasil e no mundo, e que tantas músicas boas nos trouxe, tantos nomes que apareceram, que surgiram através desse movimento. Mas eu, na verdade, eu conheci o Milton antes do Clube da Esquina. Isso deve ter, o quê? Uns 50 anos por aí. Grande parte de vocês nem tinha nascido. Eram ali, né, década 70. O Brasil vivia sob um regime militar, né? Agora, tinha os seus problemas e coisa e tal, mas para nós, músicos, a gente tinha uma certa maneira diferente de viver a vida, porque a gente podia se encontrar nas ruas, tocar violão, fazer nossas músicas, ir para os bares, havia muita troca de informação, etc. e coisa e tal. Então foi uma época muito rica culturalmente no Brasil. O Milton, a primeira vez que eu vi o Milton foi na televisão. Ele cantando num festival da canção, parece que 67. Ele cantou uma música chamada Travessia. Eu fiquei encantado. Aliás, o Brasil inteiro ficou encantado com essa música, né? Uma música de uma harmonia, assim, fantástica, né? Uma coisa alucinante. Travessia foi uma música que tornou a voz do Milton conhecida no Brasil inteiro, né? E nesse mesmo festival tinha uma música chamada Morro Velho, com letra e música dele, também muito bonita, falando sobre essa temática de duas crianças, né? Um negro e um branco, que é o dono herdeiro da fazenda, né? Como é que eles são criados e tal, juntos, e depois um vai para a cidade estudar e volta, o outro continua trabalhando na roça. Aquela temática, né, que o Milton deve ter vivido muito na infância dele, né? Pela negritude dele, etc e tal. Mas a voz do Milton ficou conhecida realmente para as pessoas do Brasil através de uma música chamada Viola Enluarada. E foi uma música do Paulo Sérgio Vale, que era um cara que fazia muito sucesso na época. Tinha músicas dele que até rivalizavam com o Roberto Carlos, de tanto sucesso que ele fazia. E essa música Viola Enluarada, ele vinha cantando uma melodia muito, muito bonita, muito simples. Todo mundo tocava essa música em violão, era muito fácil. Mas na segunda parte o Milton entrava cantando. E quando o Milton entrava cantando, era uma coisa, a voz dele era arrasadora. Ele entrava com a voz com uma suavidade, uma beleza incrível. Aquilo chamou a atenção das pessoas que escutavam a música no rádio. Na época se tocava muita música boa no rádio, ao contrário de hoje, onde rádio só toca coisa que não presta, né? Em geral. Poucas rádios tocam música boa. Naquela época não, as rádios tocavam música realmente de qualidade. Populares, mas de qualidade. E essa música chamou atenção, a voz do Milton. Aí o Milton já estava com material, gravou um disco chamado Milton, que para mim é rival do Clube da Esquina, porque ele foi gravado antes, em termos de qualidade. Eu acho um dos melhores discos do Milton, um disco de cabeceira meu. Vou ser sincero, se eu escolhesse um disco do Milton para ficar com ele, um único, eu escolheria esse. É um disco que ele gravou com Sou Imaginário, tem como primeira faixa o Pra Lennon e McCartney, tem Durango Kid, Toninho Horta, tem Beco do Mota, tem A Felicidade do Tom Jobim, que o Milton grava com uma voz maravilhosa, uma interpretação fantástica. Tem um Amigo Amiga, uma letra lindíssima. Tem Canto Latino, que é a letra com o Rui Guerra. Tem outras músicas lá que eu não me lembro, mas é um disco maravilhoso, que tem uma capa completamente diferente, muito ousada. Não lembro se a capa foi do Cafi, não, acho que do Elifas Andeato, um deles aí. Mas uma capa fantástica, assim, o rosto do Milton moldurado, assim, numa arte meio tipo, sabe, pop art, aquelas coisas que usava na época, né? Tipo, com influência
Yellow Submarine dos Beatles, aquela coisa assim. Coisas da época, aquela época meio hippie, meio sonhadora e tal, tal. Um disco fantástico. E eu vi o Milton tocando esse disco num teatro aqui em Belo Horizonte, no teatro pequeno, né? Teatro Marília. Eu fui lá ver esse show, eu fiquei completamente alucinado. Porque o seu imaginário tinha o quê? Tinha o Fredera na guitarra, tremendo guitarrista, Tavito na viola de 12, assim, impecável, Robertinho Silva na bateria, Naná Vasconcelos na percussão, Luiz Alves no baixo, e nos teclados uma dupla fantástica, que era o Wagner Tiso, com conhecimento harmônico muito grande, né? Maestro, e o Zé Rodrigues, também maestro, tocando órgão, já puxando um pouco mais pro rock. É um show maravilhoso. E o Milton lá na metade do show, ele tocava uma música que eu depois fui conhecer. Era uma música do Simon Garfunkel, chamada The Only Living Boy. Eu escutei aquela música e fiquei fascinado. Uma das melhores músicas do Simon Garfunkel. O bicho tocou pela primeira vez que eu vi. Tocou também música do tema de um filme chamado Os Deuses e os Mortos. Enfim, um show impecável. Logo em seguida, o Milton foi gravar o Clube da Esquina 1. Juntou com o Beto, colou lá, já tem história já comentada em outros lugares, né? Lá em Marazul, perto de Niterói, né? Fizeram as músicas todas lá. O Loi e ele já tinham feito o Clube da Esquina, que era o nome de uma música que apareceu nesse disco que eu falei, chamado Minas, né? Chamado Milton, desculpe, que era esse disco dele com o Seu Imaginário. Aí o Marcinho tinha feito uma letra sobre a facilidade, os amigos, os caras na esquina tocando música, coisa e tal. Então, onde que o pessoal tá? Tá lá no Clube da Esquina. Não existe o clube da esquina. Não, os meninos juntavam lá em Santa Teresa, no canto, ficavam tocando lá. Na época, havia segurança, você podia tocar em qualquer lugar, pegar o violão, as pessoas gostavam de tocar na rua, né? Tinha problema, ficava até tarde ele tocando, fazendo música, etc e tal. Então, aí o Ronaldo Bastos, me parece, que aproveitou essa palavra, né? Clube da Esquina, esse título dessa música, e pôs o nome do disco de Clube da Esquina. Acabou se tornando o nome de um movimento, né? Se tornou um movimento de músico mineiro. Pois, da mesma maneira que havia o tropicalismo, né, do Caetano, Gil, Mutantes, etc e tal, Rogério Duprá, aqui surgiu esse movimento mineiro, né? Não era com a intenção de fazer o movimento, era a intenção de fazer um disco, mas acabou se tornando um movimento. Mas com uma característica um pouco diferente do tropicalismo, porque aqui a variedade musical era muito maior, né? O Clube da Esquina, assim, vamos falar assim, eram músicos de tendências muito diferentes. Então você tinha, por exemplo, Toninho Horta com influência muito grande do jazz, você tinha o Beto com influência muito grande de Beatles, você tinha Robertinho Silva e Naná Vasconcelos com influência afro muito grande, você tinha o Wagner Tiso com influência bem já erudita, ele e o Zé Rodrigues, né? Assim, Nelson Ângelo também já uma vertente assim da música mineira um pouco diferente, Tavio Moura, que tem uma simplicidade assim no violão muito grande, mas ao mesmo tempo uma maneira de tocar muito diferente. Enfim, um movimento muito abrangente. Esse primeiro Clube da Esquina, eu escutei, tive o prazer de escutar em primeira mão, lá no Rio. Eu estava lá, o Beto me chamou lá eu estava na casa do Milton, o Milton estava até dormindo na hora. O Beto chegou lá e colocou no gravador duas músicas. Colocou Girassol. Fiquei encantado com Girassol, aquela música maravilhosa, um baixo fantástico que o Beto tocou. Melodia incrível do Lou, um som de piano maravilhoso, bem gravado. A EMI Odeon tinha um estúdio muito bom. E depois colocou São Vicente. Coração americano. Aquela coisa linda, maravilhosa, uma letra fantástica do Fernando Brant, né? Parceiro da maioria das músicas do Milton.
e um baixo que o Beto fez. O Beto toca com um contrabaixo parecendo um violoncelo, uma coisa fantástica. Depois entra aquele ritmo aí, aquela coisa bem guarânia. Enfim, uma celebração desse lado latino-americano que tanto nos influenciou, né? Influenciou a nossa cultura mineira, né? Nós temos uma grande influência da música lá né, da região do andina, vamos dizer assim, do Paraguai, essas coisas e tal, das Guaranias, tem influência muito forte na música mineira. E o Milton, particularmente, tem muito, até mais do que os outros todos. Esse disco foi muito bom, marcou. Não foi um disco que vendeu tanto para a época, não, mas tocou muito. Porque na época as rádios tocavam música de qualidade. Não eram o que vendia mais só. Não, e havia bom. Você podia ligar o rádio, ter certeza que escutar música boa. Infelizmente hoje, não sei porquê, não sei se não existe tanto mais, não estou fazendo tanto mais músicas boas, ou não tendo oportunidade de mercado, ou as pessoas não se juntam mais para fazer música. Está todo mundo fazendo música em casa, sozinho, no computador. Então, nesse milênio, praticamente não surgiu praticamente nada no mercado, né? Existe uma moçada muito boa tocando por aí, mas não está surgindo. O mercado está muito fechado e tem essa coisa de Spotify, esses tubarões aí que seguram tudo, que ganham muito, né? Não tem discos mais para vender, então não é saudosismo, é simplesmente questão de lado prático. Se hoje você quiser escutar uma música boa, você tem que ir lá no YouTube, no Spotify, e procurar e digitar, porque na rádio você não vai escutar mesmo. Na rádio você vai escutar o que tiver por aí rodando, quem foi mais célebre no BBB ou não sei aonde aí, e estiver fazendo carreira solo de, entre aspas, música. Bom, ficamos por aqui, nós estamos falando de música boa. Então acontece o seguinte, a gente tinha feito o Clube da Esquina 1, né? Desculpe, eles tinham feito o Clube da Esquina 1, eu tocava muito essas músicas com o Beto e com o Flávio, fazíamos um show aqui chamado Fio da Navalha, a gente fazia todo ano aqui em Belo Horizonte. A gente tocava essas músicas do Clube da Esquina 1, tocávamos algumas outras coisas que eu e o Flávio já estávamos compondo junto. Eu tinha conhecido o Flávio quando eu fiz CPUR no final da década de 60, né? Serviço militar obrigatório. E aí conheci logo em seguida o Beto, né? E como ficamos amigos, começamos a tocar junto. A gente tocava essas músicas do Milton, junto com música dos Beatles, música Crosby, Stills Nash. A gente juntava num galpão aí onde o Flávio estava com a banda de baile dele, e a gente ficava lá tocando. E o Beto sempre nos mostrando as músicas novas que o Milton e o pessoal do Clube da Esquina estavam fazendo, né? Aí no Clube da Esquina 2, o Milton nos convidou a mim e o Flávio para fazer parte. Além de a gente fazer vocal, eu fiz o arranjo vocal, o arranjo para coro, desculpe, para a música Paixão e Fé, do Tavi Moura. Eu fiz para os canarinhos de Petrópolis cantarem. Então foi uma coisa muito interessante. E tempos depois, o Milton nos chamou eu, Beto e o Eli, para fazermos uns shows com ele, porque ele não estava mais com o Som Imaginário, né? Que era a banda original dele, que a partir da gravação do Clube da Esquina a banda já não estava nem existindo mais, parece que gravou um disco solo e parado, cada um saiu para um lado, sabe? E aí nós fomos gravamos o Clube da Esquina com o Milton, e o Milton chamou a gente para fazer alguns shows com ele, que estavam marcados na agenda. Então eu, Eli, o Beto, o Novelli e Nelson Ângelo fizemos alguns shows com o Milton, shows memoráveis, lotava, gente pra caramba. Eu já tinha tocado com o Caetano Veloso, uma banda, junto com a banda baiana que eu tinha tocado com ele antes, e tinha sido uma experiência muito boa. Caetano é uma pessoa que tem um domínio de público muito grande, muito bom de letra, enfim.
tudo. Mas com o Milton a experiência foi musicalmente muito mais enriquecedora, né? Porque o Milton é muito mais músico. O Milton é principalmente um músico. Ele faz, às vezes, letras, né? E muito bem, aliás. Mas grande parte das letras dele é o Fernando Brant, o Ronaldo Bastos, o Márcio Borges que fazem, entre outros. Aí essa excursão com ele foi muito boa. Assim, não foram tantos shows, mas foi muito proveitoso pra gente. Aí passou os tempos, estava na hora já da gente querer fazer as nossas coisas. O Milton deu muita força. Primeiro a gente gravou um disco Colô, que é aquele famoso disco do tênis, que não foi um disco que fez tanto sucesso, porque eu acho que a gente demorou um pouco para gravar. Aquela coisa de adolescente, a gente estava muito envolvido com festa lá no Rio, meninas, bebida, coisa e tal, Rio de Janeiro. O disco não foi tão bem cuidado assim. Mas depois nós fizemos o disco do Beto Guedes, ensaiamos muito, esse sim nós ensaiamos muito. Era eu, o Flávio, o Eli, o Zé Eduardo, um amigo do Beto, né? Tocava muito bem viola. Ficamos meses ensaiando aí e fomos gravar o disco do Beto, que é talvez o disco mais progressivo dele, que seja A Página do Relâmpago Elétrico. Foi um disco muito bom, muito bem feito, sabe? O Milton deu uma música pra gente gravar lá, Maria, não sei o quê, e foi um disco assim que uma grande, marcou muito uma geração, tanto que fizemos muitos shows do Verão Carioca no auge, né? Aquela coisa Rio de Janeiro, a gente era a moda do Verão Carioca, né? Show A Parada do Relâmpago Elétrico. E teve inclusive uma coisa engraçadíssima, interessantíssima, que a Sarah Vaughan, aquela famosa cantora de jazz, né? Estava no Rio gravando com o Milton. E um dia lá, o Milton levou-a no show. Ela foi assistir o show da gente, Parada do Relâmpago Elétrico, né? Ela entrou e cantou com o Milton, no final do show, entrou e cantou Get Back, dos Beatles. Ela cantou com aquele swing de negra americana fantástica, aquela voz. Ela e o Milton arrasaram. E a gente tocando Get Back era a praia da gente, né? Tocar Beatles era com a gente mesmo. Resultado, tivemos que ficar mais uma semana fazendo shows, ou 15 dias, não sei o que, virou uma loucura. Polícia na porta para não deixar quebrar os vidros de tanta gente, de tanto público que tinha. Bom, isso aí foi. Bem, me lembro também outra participação que a gente teve com o Milton, a ordem das coisas aqui é um pouco confusa para eu me lembrar, é tanto tempo, né? Mais de 40 anos. Nós gravamos também, eu, o Eli e o Beto, gravamos a trilha sonora do balé Maria Maria, do então iniciante grupo O Corpo. Tem uma gravação muito bonita, vocês podem ver na internet, coloca São Vicente, Milton Nascimento e Naná Vasconcelos. É uma gravação antológica, muito bonita. Naná fazendo aqueles vocalizes, o Milton também, um ritmo endiabrado, uma coisa maravilhosa. E o Milton, a influência barroca dele é muito grande, né? Você vê Beco do Moto, é uma música coisa quase meio gótica, assim, bonita, falando das nossas, né, coisas de Minas, de Diamantina, de Ouro Preto. O Fernando Brant era de Diamantina, foi um grande parceiro do Milton, né? E o Milton inovou muito, né? A harmonia, por exemplo, as parcerias dele com o Loboys foram muito boas, com o Marcin Borges, né? Você vê a harmonia de Clube da Esquina, tanto o Clube da Esquina 1 como o Clube da Esquina 2, tem uma harmonia muito bonita. Tem influência muito grande da música latino-americana, ele gravou com Violeta Parra, né? Você vê São Vicente, é uma música totalmente, né? É uma guarânia, etc e tal. Já tem outros lados que eles vão para umas músicas bem simples, né? Tipo Bola de Meia, Bola de Gude, Maria Maria. E como intérprete, ele é um intérprete fantástico. Você vê ele cantando Caçador de Mim, ou cantando O Que Será, Que Será com Chico Buarque. Enfim,
Milton é um intérprete extraordinário. E agora, recentemente, ele fez uma excursão, ele já está, né, mais idoso, mais velho, o tempo passa, né, a pessoa, ainda mais quem ficou dos bailes da vida durante tanto tempo, fazendo tanto show igual ele, né, rodou o mundo tantas vezes. Ele fez uma excursão mundial, que está sendo um reconhecimento muito grande, mundo inteiro, ao talento dele como compositor, como instrumentista, como intérprete e principalmente como pessoa, aquela pessoa que tem aquela coisa bonita de uma pessoa boa, uma pessoa que ajuda os outros, um sorriso franco, aberto, sabe? Uma pessoa que passou por muitas dificuldades, mas sobre transformar isso numa das músicas mais belas que já foram feitas, assim, aqui no Brasil e no mundo. Então, Bituca, nosso agradecimento a você por tudo que você fez, pelo que você nos ajudou, tanto particularmente como ao 14 Bis, mas principalmente pela pessoa que você é e o que você representa como músico e como ser humano. Obrigado, Bituca.